Bom dia na paz do Senhor. Vamos então falar hoje dos Salmos 26, 40, 58, 61, 62 e 64. Esses salmos foram escritos, de acordo com os estudiosos, ali durante o período em que Davi estava fugindo do filho dele e estava ali numa situação, correndo risco, inclusive, com a própria vida. Esses salmos mostram o quanto Davi, apesar do seu pecado, o quanto ele também estava angustiado, entristecido e sofrendo com essa situação toda ali em relação ao filho, e principalmente por ver que o que ele estava sofrendo com o filho era consequência da negligência dele como pai e consequência do pecado dele. Então, a situação com o filho Absalão foi consequência do pecado de Davi, mas também negligência dele como pai. Vamos então já começar a falar. São 6 salmos, embora os salmos sejam curtos, mas são 6, não podemos perder de vista que são 6. Os 6 salmos de hoje, os 6 foram escritos por Davi, e são salmos que, embora tenham sido escritos há aí quase 3.000 anos, eles falam muito ao nosso coração sobre o tempo que nós estamos vivendo agora, sobre as nossas angústias, sobre a vida que nós levamos. E embora Davi fosse o rei de Israel, e até hoje é o rei mais respeitado, honrado e querido e amado pelos judeus, pelos israelitas, apesar disso, ele era gente como a gente, é uma pessoa comum, uma pessoa simples e uma pessoa que sofria as mesmas angústias que nós sofremos. Isso é muito lindo de nós nos apercebermos disso e percebemos que nós não somos, não temos sangue azul, não somos de reinado nenhum no que diz respeito aqui a essa terra, mas que nós sofremos as mesmas coisas que o rei Davi. Falando do Salmo 26, esse Salmo 26 é uma oração de protesto de Davi. Ele protesta, então, ali se defendendo, lembrando um pouco até Jó, que teve que se defender ali diante dos amigos e dizer: eu não tenho pecado. Aqui, Davi faz isso, nesse Salmo 26, uma oração de protesto afirmando sua inocência. Então, ele protesta ali com Deus. Essa é a diferença. Nós, quando estamos sofrendo algum tipo de calúnia, algum tipo de injúria, algum tipo de fofoca, a gente quer se defender para as pessoas que estão fazendo essa fofoca ou que estão fazendo essa calúnia contra a gente. Davi não fez isso. Ele sabia que era perda de tempo tentar se defender diante dos homens. Então ele faz o quê? Ele vai e coloca isso aos pés do Senhor. Ele coloca isso diante de Deus e ele fala com Deus. Toda a sua indignação ele coloca em oração. E não só em oração, eu oro muito feio. Olha como Davi ora. As orações de Davi viraram poesia, viraram poemas. São canções cantadas até hoje em Israel. Mas é isso. O Salmo 26, então, é uma oração de protesto, onde ele protesta diante de Deus e coloca ali, afirma sua inocência e sua integridade. E ele pede que Deus faça justiça para ele. É uma oração de autoexame, é uma oração onde ele pede: Senhor, me examina, me prova, veja, eu sou inocente, eu não tinha que estar passando o que eu estou passando. Esse salmo dá para dividir ele em 3 partes, os versículos do 1 ao 3, se faz-me justiça, depois do 4 ao 8, o lugar da habitação de Deus, e do 9 ao 12, o destino dos pecadores. Então olha o 2 que eu falei, ele fala: Senhor, me examina. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Ou seja, verifica. Olha só, o versículo 3, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não tenho me assentado com homens vãos e nem converso com os homens dissimulados. O 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. Mas eu ando na minha sinceridade. Versículo 11. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano,
nas congregações louvarei ao Senhor. Então, ele coloca isso: Senhor, eu sou inocente, eu não tinha que estar passando o que eu estou passando, eu não ando com homens vãos, eu não ando com homens maus. Senhor, me examina e faz justiça por mim. Essa é a oração de Davi aqui no Salmo 26. E é uma oração importante que nós temos que orar isso aqui também e falar: Senhor, me examina, me mostra. No meu olhar, eu sou inocente, eu sou uma pessoa íntegra. Senhor, me examina e me mostra se é isso mesmo. Porque é isso que nós aprendemos na Bíblia, né? Nos colocar ali no lugar do sujeito e orar e pedir para Deus nos mostrar. Não é nós mostrarmos para o outro, mas é Deus nos mostrar, esquadrinhar, como está escrito aqui no Salmo 26, esquadrinhar a nossa mente. E aí vamos para o Salmo 40. O Salmo 40 é um salmo muito conhecido e muitas vezes até interpretado errado. Por quê? Porque muitas vezes nós nos atemos aos primeiros 3, 5 versículos e não lemos o restante e não nos atentamos para o restante do salmo. Nós falamos, né, entendemos que é uma oração, que é um salmo de oração respondida. Mas na verdade, esse salmo é uma oração pedindo que Deus livre do mal, dos males ali provocados pelos inimigos. E quando a gente começa lendo, né, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nós falamos muito esse versículo e entendemos que Davi está escrevendo esse salmo como gratidão de uma oração respondida. Mas nós precisamos ler o salmo todo e entender. Então, olha só, do versículo 1 ao 4, Davi está falando sobre os benefícios de esperar em Deus. Do 5 ao 10, das maravilhas que Deus fez. E do 11 ao 17, ele fala assim: olha, não me negue a tua misericórdia, escuta a minha oração. Então, quando a gente lê o Salmo 40 inteiro de uma vez, nós vamos ver que é uma oração, sim, pedindo para Deus atender, pedindo para Deus socorrer ali dos males provocados pelos inimigos. Então, esses versículos iniciais e que nós entendemos que é uma gratidão por oração respondida, é sim, mas não é por essa oração. É como se dissesse assim: Senhor, obrigada, tantas vezes tu já me respondeu, tantas vezes tu atendeu o meu pedido, então atende mais essa vez. Então, Davi está falando isso aqui, né? Esperei com paciência no Senhor, para dizer: olha, até aqui eu esperei com paciência, até aqui o Senhor me ouviu, me ouça hoje de novo, não me deixa na mão. Então, quando a gente lê esses primeiros versículos, não é esta oração de Davi que ele está agradecendo por Deus ter ouvido, ou ele está falando, né, esperei com paciência e o Senhor se inclinou e me ouviu. Não, ele está se referindo a situações passadas. Quando ele escreveu esse salmo, ele já devia estar aí com 56, 58 anos. Davi, ele se tornou rei com 30. E antes de se tornar rei, ele ficou 12 ali ou 15 anos, dependendo da linha de estudo, fugindo de Saul. Então, quando ele fala, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ele está falando de uma vida de oração, de 12 anos fugindo de Saul e pedindo: o Senhor me guarda, e Deus guardou. Depois dos 30 até os 50 e poucos anos, ou seja, mais 20 e poucos anos, pedindo: Senhor, me guarda, Senhor, me livra, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece. E o Senhor de novo se inclinou e ouviu. Então, Davi não está se referindo aqui a uma oração respondida. Aqui, quando ele fala, esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, ele está se referindo a uma vida de oração, a uma vida de adoração diante de Deus. E muitas vezes nós oramos por uma coisa uma vez e essa resposta demora, na nossa opinião. E a gente fala: poxa, olha aqui, Davi orou e Deus ouviu. Sim, Davi orou e Deus ouviu, mas não foi uma oração. Mas aqui se refere a uma vida de oração, uma vida de adoração, uma vida com Deus. Não é pouca coisa.
Quando Davi foi lutar com Golias e ele era adolescente, ele já tinha intimidade com Deus. Ele já tinha uma vida de adoração com Deus. Tanto que ele fala na força do Senhor. Para falar isso, não é um otimismo, não é um pensamento positivo, mas é a intimidade. É intimidade com Deus. Então vamos em diante aqui no Salmo 40. Então é uma oração onde Davi pede livramento e ele também nos mostra que Deus ouve, que Deus escuta, que Deus atende. E o salmista nos fala sobre os benefícios, então, de esperar em Deus, nos exorta a esperar em Deus, a pedir por socorro, a pedir por livramento, pedir e esperar. É isso que Davi nos mostra aqui no Salmo 40. Nos mostra que vale a pena, sim, pedir por socorro, pedir por providência, mas o que mais vale a pena é não fazer nada e esperar em Deus. Se eu peço, se eu entrego algo para o Senhor cuidar, eu tenho que deixar nas mãos do Senhor e não pegar de volta e querer fazer do meu jeito. Davi não procura resolver todas as coisas, porque ele sabe que tem coisas que é somente Deus para resolver. E é isso que nós vemos aqui no Salmo 40. Olha o versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Então ele termina esse Salmo 40. Ele começa o Salmo 40 falando, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou sobre mim e ouviu o meu clamor. Ele começa falando isso, ele começa falando, Senhor, né? A minha vida, tu me ouviste. Durante toda a minha vida, tu me deste socorro. E aí ele termina falando, Senhor, não me esqueça aqui. Não te detenhas, ou seja, não demore em me socorrer mais uma vez. O versículo 14 fala muito isso aqui nesse Salmo 40. Não te detenhas, não demore, né? Não detenhas, versículo 11. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Digna-te, Senhor, livrar-me. Senhor, apressa-te em meu auxílio. O versículo 13 que eu li. Então, olha só, ele está orando, ele está pedindo, Senhor, me socorre, me socorre. Então, o Salmo 40, o início do Salmo 40 se refere a uma vida e não a uma oração única que foi respondida. E que nós possamos, como Davi, ter esse testemunho, poder falar isso. Eu orei, eu clamei e o Senhor ouviu o meu clamor. O Senhor se inclinou sobre mim e me respondeu. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Que nós possamos ser como Davi, falar isso, testemunhar isso de Deus. Mas principalmente que nós possamos ter uma vida de oração e não só uma simples oração. Vamos para o Salmo 58. O Salmo 58, dá uma olhadinha aí na sua Bíblia, se tem um título em cima escrito assim, ó, Mictão. Esta palavra Mictão, ela aparece no Salmo 16. São só 6 salmos que tem essa palavra, no Salmo 16 e aqui nos Salmos dos 56 até o 60. O que significa esse mictão? Esse mictão no hebraico, ele tem a ver com dourado, com gravar no dourado. Mictão me lembra muito aquelas pulseirinhas de ouro que geralmente colocam em crianças, que tem o nome da criança. Mictão lembra muito isso, porque ele significa gravar em algo precioso. Então, muitas vezes, e a raiz da palavra mictão, ela tem a ver com ouro, tem a ver com dourado. Então, é gravar em algo durável, né? Seja numa pedra, seja no ouro. Então, esse mictão se refere ao quê? Este salmo, esta palavra, ela é tão preciosa que ela precisa ser gravada em algo durável, ou seja, para não se esquecer nunca. Então, esse mictão significa isso. Grave em algo durável para não ser esquecido. Significa mictão de Davi. Então, salmo de Davi, muito precioso. É isso que significa esse mictão. E aqui é um salmo assim, bem interessante, porque nós estamos muitas vezes nessa condição. É um salmo de Davi, onde ele fala, né, na sua indignação, ele mostra ali raiva. Indignação é a palavra, até se sente injuriado.
E ele escreve sobre isso então, né? Sobre essa raiva, essa indignação dele. E o que eu falo que é muitas vezes nós estamos assim, nós também sentimos raiva, nós também ficamos indignados, mas nós falamos a quem estiver perto para ouvir. Não é o procedimento certo, né? É isso que esse salmo nos ensina. O procedimento certo é de colocar a nossa raiva e a nossa indignação em oração com Deus. Porque muitas vezes, quando nós acabamos desabafando, explodindo, né, a nossa raiva, a nossa indignação diante de alguma coisa, nós vamos acabar pecando. Porque falamos demais quando estamos com raiva, quando estamos numa situação de injúria. E quando nós vamos para o joelho e colocamos diante de Deus, o nosso desabafo diante de Deus, Deus aceita, Deus recebe. E entende, e nos ajuda, e entra com providência, e acalma a nossa alma, e depois de orar nós ficamos até mais tranquilos, e na maioria das vezes a raiva passa. Então Davi nos mostra aqui que o procedimento certo, né, o comportamento certo diante da raiva, diante da indignação, é orar e falar com Deus. Aqui, Davi pede que Deus vingue seus inimigos e os destrua. Esse salmo é conhecido também como salmo de precatório, onde Davi literalmente fala: Senhor, destrói meus inimigos, mata um a um. É uma oração que Deus vai responder? Não. Mas ela é necessária para nos esvaziar desse eu que está aqui dentro. É uma oração que nos mostra o proceder certo de quem serve a Deus. Nos ensina a colocar os nossos sentimentos diante de Deus. Então, dos versículos 1 ao 5, ele mostra como os ímpios erram o próprio caminho. Dos versículos 6 ao 9, Davi pede, inclusive, assim: Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. E por fim, no 10 e 11, ele pede por justiça. Olha o versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. O 9. Antes que os espinhos cheguem a aquecer as vossas panelas, serão arrebatados todos os verdes como os que estão ardendo, como por um redemoinho. O justo se alegrará quando vir a vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Então ele pede que Deus vingue, mas a forma dele pedir aqui, quebra os dentes. Quantas vezes que a gente não quer assim, que morda a língua, né? Que aconteça alguma coisa, porque a gente está com tanta raiva, tanta indignação. Mas quando a gente fala isso para quem está por perto, para quem quiser ouvir, nós acabamos pecando, dando um mau testemunho, dando um mau exemplo, inclusive se for os nossos filhos quem estiver perto. E aqui Davi nos mostra que essas indignações, essa raiva, inclusive, deve ser colocada em oração. Que Deus nos entende. Muitas vezes a gente fala: eu falei, mas eu não sentia isso, não é isso que eu não quero mal para a pessoa. Mas ali na raiva falou. Se for com Deus, Deus entende exatamente o que a gente está querendo dizer. Deus entende que no fim das contas eu não quero o mal em si para a pessoa, mas eu estou com tanta raiva que eu acabo expressando um desejo de mal. E é o que Davi mostra aqui. Orar. Colocar diante de Deus isso. Inclusive quando a gente quer que a pessoa morda a língua, porque acontece. Davi, rei de Israel, sendo gente como a gente, ele também sentia raiva, ele também desejou o mal para muita gente, mas ele não falava isso, ele colocava em oração diante de Deus. Amém? Vamos para o Salmo 61. Então o Salmo 61 é uma oração de Davi, onde ele pede a Deus, fala: Senhor, escuta a minha oração, me atende, parece que eu não estou sendo ouvido. Exatamente como nós, né? Eu estava falando aqui que nós temos sentimentos comuns, sentimentos que fazem parte do ser humano. Então aqui de novo Davi com essa sensação, né? Embora ele creia, embora ele confie em Deus, ele sabe que Deus escuta tudo. Aqui ele pede: Senhor, escuta. E quando ele pede: Senhor, escuta a minha oração, é no sentido de me responde e faz o que eu estou pedindo na oração. Nós sabemos que Deus escuta todas as coisas, Deus escuta todas as nossas orações, tudo que nós falamos. Quando a gente fala, então, Senhor, escuta, é muito mais no sentido de Senhor, responde o que eu estou pedindo. E aqui o salmista nos mostra a confiança que ele tem em Deus
em Deus como refúgio, em Deus como proteção. E olha que interessante. Versículo 1, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Versículo 2, desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. E escuta essa comparação que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que quando você ler esse salmo de novo, você vai lembrar disso. O pico, né, o monte mais alto que nós temos, conhecido e que muita gente tem por objetivo de vida escalar, é o monte, é o Pico do Everest, certo? O Pico do Everest tem aí 8.000, até anotei aqui, 8.848 metros. Tem uma divergência falando que é 8.851, mas enfim, 8.800 e poucos metros. A maioria de nós nunca vai chegar nem lá perto do Pico Everest. Por muitos motivos, porque não tem esse objetivo, ou por questões financeiras, porque não é uma viagem barata, ou simplesmente porque não é, né, não gosta disso, de escalar montes, enfim. Mas ele é o pico mais alto do mundo. E olha só, para chegar perto dele, não é acessível para todo mundo. Quem chega sabe que vai ter muitas dificuldades, e quanto mais perto do pico, ou seja, quanto mais escala, quanto mais avança, mais encontra dificuldades, tem mais riscos, é perigoso. Muita gente já morreu tentando escalar o pico do Everest. Falta ar, então você precisa ter um treinamento físico, você precisa ter ali uma reserva de algumas coisas para respirar bem. E aí Davi vem e fala, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Qual é a rocha que ele está se referindo aqui? A rocha que é o Senhor. O Senhor é a nossa rocha forte. E a rocha que é Deus é 100% diferente desta rocha, desse pico do Everest que nós conhecemos. No Everest, quanto mais perto do pico, mais perigo, mais riscos, mais falta ar. A rocha que é o Senhor, quanto mais nós nos aproximamos dele, mais bem nós ficamos. Menos riscos, menos perigos, menos faltam coisas. Diferente do pico do Everest, que as pessoas vão subindo, vai acabando a água, vai acabando o alimento, vai acabando o ar. Quanta coisa diferente. Pensa no pico do Everest e compare com o Senhor, nossa rocha. E veja o quanto é 100% diferente. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais firme eu estou. Quanto mais eu me aproximo de Deus, menos riscos eu estou correndo, mais seguro eu estou, mais bem alimentado, mais bem cuidado. Pense nisso e ore como Davi. Senhor, leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu, porque é na rocha que é Deus que nós encontramos refúgio, que nós ficamos com os pés bem firmados. Quando estamos na rocha, nós não caímos, nós estamos ali firmes. Ele cuida de nós, quanto mais perto nós estivermos dele. Amém? Então, do 1 ao 4, nós vemos sobre essa rocha forte, que é o refúgio, que é a torre forte contra o inimigo. E do 5 ao 8, nós vemos então Davi falando, ouviste os meus votos continua me ouvindo. O versículo de ação aqui é esse, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Nós estando firmados na rocha, nós estamos bem, estamos sendo cuidados e estamos sendo ouvidos. Amém? E vamos para o Salmo 62. Salmo 62 é uma exortação, então é uma chamada de atenção para que nós confiemos realmente e somente em Deus. O salmista declara aqui a sua dependência de Deus. Veja, ele é rei. Quando ele escreveu esse salmo, ele já era o rei. Ele tinha tudo que ele precisava, ele tinha tudo que ele queria, ele tinha até mais do que ele podia ter, do que ele podia precisar. Tinha abundância em todos os sentidos, em todas as coisas. Mas ele declara que ele é dependente de Deus, que sem Deus ele não é nada. Davi, sim, se destaca muito na adoração a Deus. Poeta, um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E ele nos ensina
a confiar sempre em Deus, a adorar a Deus quando as coisas vão bem, mas principalmente quando as coisas não vão bem. Esse salmo escrito ali enquanto ele estava fugindo do próprio filho, onde nós vimos que ele fugiu a pé de Jerusalém. Foi apedrejado, foi insultado durante essa fuga, passou muita coisa. E mesmo assim, ele adorou a Deus, ele louvou a Deus, ele engrandeceu o nome do Senhor. E nós precisamos aprender a adorar a Deus quando as coisas não vão bem, mas quando as coisas vão bem também. E é isso que ele nos ensina. Em Salmo 62, do 1 ao 4, ele fala como a alma dele descansa em Deus. O versículo 1, a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Dos versículos 5 ao 8, ele fala para confiar em Deus em todos os momentos. A minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa. Não serei abalado. Ele repete essa oração. E aqui ele fala, em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. E dos versículos 9 a 12, ele nos mostra então que o poder pertence somente a Deus e que somente a Deus pode socorrer. O versículo 10, não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Nos mostrando para depender de Deus, apesar do que nós tivermos. Versículo 11, uma coisa disse Deus 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então Deus é o Todo-Poderoso e é dele que nós temos que depender, única e exclusivamente dele. Nós vamos encontrar essa expressão rocha em muitos salmos de Davi, e hoje especificamente não foi só no Salmo 61, mas no 62 também nós encontramos essa expressão que o Senhor é a nossa rocha. E é assim que nós devemos nos relacionar com Deus, vendo nele o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é a nossa rocha, e que nós estando bem firmados na rocha, nós estamos bem firmados no melhor, na única pessoa que pode realmente cuidar de nós e de quem nós devemos confiar e depender 100%. E por fim, o Salmo 64. O Salmo 64 é um salmo curtinho, tem 10 versículos. É um salmo de súplica, onde Davi suplica para que Deus guarde a sua vida. E me falem, você sabe a diferença entre súplica e clamor? Ele realmente sente receio, ele está aflito, aflição causada pelos males que ele está sofrendo, pelos ataques que ele está sofrendo aqui. Ele vê a maldade do ser humano, certamente se referindo ao próprio filho, maldade do próprio filho aqui perseguindo o pai, querendo o trono do pai, e então ele suplica a Deus. A esperança dele, e ele, nessa súplica a Deus, ele mostra que a sua esperança está na justiça de Deus. Então, dos versículos 1 ao 6, ele pede que Deus o escute, e depois, do 7 ao 10, ele fala que os justos devem se alegrar no Senhor. Que é súplica e que é clamor. Vou falar do clamor antes, que é mais normal, mais comum, vamos dizer assim. O clamor é quando a gente está com todas as forças pedindo a Deus socorro. Muitas vezes no clamor tem grito, aquele grito de desespero, de pedindo ajuda. Então o clamor é quando nós estamos com todas as nossas forças pedindo socorro. Pode ser o grito, pode ser aquele falar alto, aquele pedir ajuda falando alto, mas o clamor, ele tem a ver com todas as forças. Então, no clamor eu coloco todas as minhas forças e peço socorro a Deus. Eu oro com força, com energia, né, com tudo que eu tenho. A súplica é exatamente o contrário. A súplica é quando a força acabou.
quando não tem mais energia, muitas vezes quando a gente não tem mais nem voz para clamar. Aí a gente suplica. Então a súplica, né, ou suplicar, é o já sem forças. É quase como um miado. Se no clamor a gente tem força para gritar, na súplica a gente não tem força muitas vezes nem para falar. E a gente fica ali, na maioria das vezes, gemendo, pedindo: Senhor, me ajuda, me socorra, em pensamento. Ou realmente, né, gemendo ali, falando muito baixinho, e as lágrimas lavando o rosto. Então o clamor é com toda a minha força. A súplica é sem forças já. É já fraco ou doente, ou quando as forças realmente acabaram, você não sabe mais nem o que orar, nem o que pedir ou como pedir, que as suas forças se foram, sua energia se foi, mas você continua ali pedindo a Deus. Então essa é a diferença de clamor e de súplica. E aí, só para fortalecer essa questão da súplica, nós temos aqui em Romanos, o versículo que me veio agora, Romanos 8:26, e da mesma maneira também o Espírito, né, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando nós não temos mais forças para orar, o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Então, essa é a diferença de clamor e de súplica. Clamor com todas as nossas forças, súplica quando as forças já acabaram. Amém? Eu espero que os comentários de hoje tenham sido um bênção para você, mas que principalmente renovem em você o desejo de orar, de estar na presença de Deus e de depender única e exclusivamente de Deus. De não ter uma oração respondida, não, mas de ter uma vida de oração com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Amém? Deus abençoe. Tenha um excelente dia na presença de Deus. Como eu sempre falo, Deus já renovou as suas misericórdias para o dia de hoje, antes mesmo que nós acordássemos, antes que nós abríssemos os nossos olhos. Agora é com a gente. Temos que fazer a nossa parte. Amém? Deus abençoe e até amanhã.